Então... Madoka, né? Agraciando-nos com sua estreia em 2011, 12 anos atrás, Jesus amado, alguém faça o tempo parar, Puella Magi Madoka Mágica conquistou milhões de fãs mundialmente por vários motivos. E é merecido, diga-se de passagem, pelo menos na minha opinião. Eu gosto muito de Madoka, lamento decepcionar os haters de Madoka aí. Um desses motivos sendo a darkidão da coisa. Diferente das típicas garotas mágicas coloridas, vivendo em um mundo mágico cheio de vida, ou em uma versão utópica do Japão da classe média, sério, um fotógrafo de revista e uma dona de casa não bancam uma casa desse tamanho em Tóquio. As garotas mágicas darks de Madoka viviam num mundo mais cinza, literal e figurativamente, mais frio, mais cínico, e isso foi bem diferente para muitos, e fez o anime chamar bastante atenção na época. Mas claro que fãs de verdade de garotas mágicas sabem que Madoka não foi o primeiro a tentar fazer algo assim. Já víamos isso de vez em quando muitos anos antes, em vários títulos, como, por exemplo, em 2004, com o anime deste vídeo. Sim, a introdução dessa vez foi mais direto ao ponto, estou sem criatividade para firulas hoje. Mahou Shoujo Tai Arusu, ou, traduzindo, Esquadrão de Garotas Mágicas Arusu, é um anime de 2004 do estúdio Yondoshi, ou, traduzindo, Estúdio 4 Graus Celsius, que durou 40 episódios, que foram exibidos dentro de Tensai Beat-kun, um programa infantil da emissora NHK Educativa, o que foi engraçado pra mim descobrir que existe, porque a NHK normal já me parece bem educativa. Mas enfim, ele é cria da mente de Keita Amemiya, uma lenda do cinema japonês e do tokusatsu, com sua criação mais conhecida possivelmente sendo a mega franquia Garo. Dito isso, o envolvimento dele foi mais no planejamento geral da trama e do mundo, e não tanto nos detalhes. Inclusive, o maior envolvimento dele foi com a origem do anime, um curta conceitual de 3 minutos exibido em um festival desses aí que eu não vou lembrar o nome agora. E por sinal, olha que coisa linda! Carai, que lindo! Meu Deus! Eu tô enrolando esta parte do vídeo só pra mostrar mais dele. Então... que merda a inflação, né? Mas enfim, saindo da tangente... Não, eu acho que eu não tenho mais nada de interessante pra falar antes de entrarmos no anime. Então, vamos entrar logo no anime. A heroína da nossa história é esta menina chamada Arusu. E por sinal, eu sei que essa é literalmente a primeira frase da sinopse, mas... pausa aqui. Na época de exibição desse anime, tinha uma certa discórdia sobre o nome dela, com alguns argumentando que devia ser escrito como Alice, como fizeram alguns fansubs gringos da época. Bom, essa é uma discussão totalmente inútil, porque o próprio anime responde isso mais à frente. Arusu é baseado na palavra ars, do latim, que significa técnica ou habilidade, e inclusive foi a palavra que deu origem à nossa palavra moderna, arte. Isso para não falar do outro ponto óbvio, que para ser Alice, a forma japonesa teria que ser Arisu, não Arusu. Arisu to Arusu te sa, nanka nitenai? Enfim, eu vou usar Arusu, como a tradução gringa oficial usou, mas Ars também estaria certo. Diferente de Alice, que estaria errado. Ouviu? Não use Alice, não seja errado. Ok, tangente etimológica terminada, voltando. A Arusu é uma menina bem espontânea, meio moleca, cheia de energia, que mora sozinha com sua mãe, Yoko. O pai da família desapareceu misteriosamente anos atrás, mas antes disso, ele confiou a Arusu um livro de feitiços, dizendo pra menina que todo mundo pode usar magia, se acreditar de verdade, do fundo do coração, e que a magia existe para deixar as pessoas felizes e realizar milagres. E apesar dela acreditar nisso de todo o coração, ela nunca conseguiu usar magia de verdade, por mais que tentasse. Um belo dia, ela apronta uma com um coleguinha irritante de classe que, como vingança, pega o livro dela e sai correndo. Na tentativa de recuperar o tomo místico de valor sentimental, Arusu acaba caindo do último andar do prédio da escola e, quando se dá conta, acaba indo parar em um outro lugar, um outro mundo. Sim, crianças, antes do caminhão do Isekai, nós tínhamos as quedas de grandes alturas de Isekai. No lugar em que ela acorda, esta floresta misteriosa, ela avista criaturas estranhas,
além de bruxas de verdade voando no céu. Essas bruxas capturam ela, acreditando que Arusu é uma bruxa que fugiu de suas obrigações de aprendiz, deixando ela sob os cuidados das jovens bruxas aprendizes Sheila e Eva. As duas explicam para Arusu que, neste mundo, a magia das bruxas não é uma coisa espontânea, que elas criam usando mana ou uma coisa assim. A magia aqui é dependente de elementos extraídos das fadas, criaturinhas místicas que habitam este mundo, tipo chifres ou garras ou pelo e tal, com o governo das bruxas, por assim dizer, tendo pelo menos um exemplar de cada uma das 100 espécies de fadas em cativeiro e aprisionado nesse mesmo lugar em que elas estão agora. Quando a rígida Sheila se distrai, a doce Eva é convencida pela Arusu a libertá-la e experimentar voar numa vassoura, o que se mostra uma má ideia, porque a Arusu não sabe fazer isso e sai descontrolada pela instalação, derrubando tudo e a todos, e, acidentalmente, libertando todas as fadas capturadas também. Só que a mentira não foi acidente. Logo fica claro que esse era o objetivo. A Arusu é revolucionária e não acredita na exploração de seres vivos. Bom pra ela. Mas, como resultado, as três são levadas diante das bruxas líderes para resolverem o que fazer quanto à situação. Mantenham em mente que Sheila e Eva não contam para superiores que a Arusu libertou as fadas de propósito. Elas seguem acreditando que foi só um acidente mesmo. As bruxonas não querem revelar para a sociedade das bruxas que todas as fadas fugiram, para evitar pânico geral. Então, encarregam o nosso jovem trio de recuperar as criaturas e, para dar um maior incentivo, jogam na Sheila e na Eva a Maldição da Juventude Eterna, freando o crescimento das duas até elas capturarem todas as fadas. E assim, iniciamos nossa história. Sheila e Eva partem em sua missão de captura, enquanto Arusu as acompanha, se afeiçoa a elas, tenta atrapalhar a missão delas, claro, e vai conhecendo mais deste misterioso mundo mágico. E, com o tempo, vamos aprendendo que a situação dele é bem mais complexa do que parece de início. Antes de eu comentar mais sobre o enredo, eu quero dar uma explorada no nosso trio de protagonistas, porque muito do anime foca nelas como pessoas e no crescimento delas e de suas relações umas com as outras. Começando por baixo, Eva. Sim, eu também usei a palavra baixo porque ela é baixa. Eva é a mais nova do trio e a mais inocente também. Fofinha, otimista, alegrinha, mas só até um certo ponto. Aos poucos, vamos aprendendo que ela tem um sério complexo de inferioridade, não sendo muito boa em usar magia ou confiante em lidar com problemas, e sua jornada de aprendizado tem altos e baixos, e baixos, e baixos. Basicamente, chega um ponto em que ela literalmente faz um pacto com o diabo para adquirir mais poder, então, já viu, né? Mas pior que, na real, ela é sobre quem menos aprendemos. Nunca vemos algum parente dela ou uma explicação da origem da baixa autoestima dela, nem nada assim. O que não é algo obrigatório, claro, mas sinto que deixaria a personagem dela mais forte, especialmente no final do anime, em que ela fica mais importante. Mas, dito tudo isso, ela é importante para a dinâmica do trio, agindo como a mediadora entre as outras duas, um papel que não se deve menosprezar também. A Sheila é definitivamente a mais desenvolvida do e trabalhada no anime, e minha favorita por causa disso. Sheila teve que se virar sozinha desde pequena. Uma regra do mundo das bruxas diz que algumas bruxas são forçadas a terem filhos com warlocks, falamos já deles, que, dependendo do sexo, são mandados para viver com um dos reinos, com um dos dois pais. Naturalmente, a Sheila foi designada ao reino das bruxas, mas a mãe dela escolheu ficar no reino dos Warlocks com o pai da menina, e Sheila se tornou uma pessoa bem independente como resultado. Possivelmente como outro resultado disso, como forma de se provar para os outros, ela é extremamente rígida com regras, responsabilidade e organização, o que põe ela em constante conflito com a Arusu, que é um espírito livre e revolucionário. Mas claro que, com o tempo, ela vai aprendendo que muitas das regras e tradições das bruxas são contraprodutivas e burras, e vai se afeiçoando mais a Arusu, as duas se tornando amigas do peito após uns 15 episódios. E quando isso aconteceu, eu fiquei com medo de que a personagem dela acabasse estacionando, virando cenário móvel agora que o arco de personagem dela tinha terminado. Mas felizmente não, o anime é mais esperto que isso.
A excessiva responsabilidade da Sheila simplesmente ganha uma nova forma. Ela agora se vendo responsável não só por defender suas amigas, como também por impedir que elas tenham que fazer coisas sórdidas. Aquela coisa bem, não vou deixar elas sujarem as mãos com essas coisas, vou sujar as minhas mãos no lugar delas. O que ainda gera conflitos, só que conflitos diferentes. Como dá pra ver, Sheila tem um crescimento bem legal no decorrer da trama, e é lindo de ver, ela arrasa. Por fim, nossa heroína, a Arusu. Bom, já descrevi um pouco dela na sinopse, então vamos aos detalhes. Pelo que eu vi, na época, a Arusu era uma personagem bem divisiva. É que, diferente da Sheila, ela parece menos genuína, menos pessoa e mais símbolo. Ela chega nesse mundo mágico que é mecânico, burocrático e áspero, com a crença firme de que magia existe para deixar as pessoas felizes, como ela aprendeu assistindo a Cowboy Pretty Cure. Por favor, Toei, torne isso realidade. E faz questão de impor essa crença a tudo e todos que cruzam seu caminho. É tipo uma inversão da típica história de garota mágica. Em vez de ser uma garota mágica pregando amor, paz e solidariedade num mundo humano cínico, é uma humana pregando esses valores num mundo mágico cínico. E tem esse valor simbólico extra porque é um mundo de magia. Ela basicamente prega que o mundo tem esse elemento tão incrível e bonito que as pessoas estão usando mal e deixando feio, o que metaforicamente também se aplica ao nosso mundo, sabe? E isso é super interessante, é uma expressão bem clara de um dos temas do anime, e uma boa mensagem para as crianças. Mas não dá pra negar que torna a Arusu um tantinho insuportável. Não só porque ela acaba parecendo a chata do rolê, que fica falando pra todo mundo como fazer as coisas, como também porque o anime faz um mau trabalho em desafiar essas crenças dela. Ela sempre está certa, em toda situação, o tempo todo. Só mais pro fim do anime ela é abalada nesse quesito. E é mais porque várias coisas ruins acontecem em sucessão. Tipo, o mundo literalmente tem que estar a um passo de acabar pra ela refletir mais sobre ela mesma. O que é bom, mas não bom o bastante. Eu não odeio a Arusu, mas, cara, tem uns episódios que você quer desesperadamente que ela tome um balde de água fria, e isso nunca rola. Então, sei lá. Imagino que a tolerância para com a Arusu varie muito de pessoa para pessoa. E assim, ela tem algumas camadas também. O anime sugere fortemente que ela é uma falsa otimista, no sentido de que ela sempre sorri e promove alegria e tudo mais, mas que no fundo ela sofreu bastante com o abandono do pai. Mas esse é o tipo de coisa que eu sinto que podia ter sido mais aprofundado, por razões às quais logo chegaremos. O primeiro terço do anime, como eu disse na sinopse, é a parte mais simples dele. As meninas caçando fadas, desenvolvendo sua amizade e aprendendo mais sobre o mundo enganosamente complexo em que vivem, com uma mescla saudável de comédia, drama e ação. Já os outros 2 terços... Cara, que caos. E eu não falo isso de um jeito ruim, necessariamente, mas... que caos. Ele gira em torno de uma chocante revelação. As bruxas líderes tentam esconder isso, mas este mundo está condenado. Ele vai acabar dentro de algumas semanas, não há como evitar, e todo mundo está reagindo a isso. Os Warlocks, o povo oposto aos das bruxas, que rejeitou a magia em prol de maquinário, querem usar uma magia proibida, a magia negra, para criar um novo mundo e irem para lá para evitarem a extinção. Aí é revelado que esse novo mundo é o nosso mundo e que a magia negra apagaria ele para criar um novo. Aí as meninas conhecem o menino Warlock, que tem suas próprias prioridades distorcidas envolvendo vingança. Aí aprendemos que o pai da Arusu está vivo. Aí aprendemos que ele teve um filho antes da Arusu com uma das líderes das bruxas, chamado Lennon, mas o Lennon caiu no vazio dimensional e virou um pirata dimensional. Aí a Eva faz um pacto com o diabo. Aí aprendemos que tem uma traidora entre as bruxas que está ajudando com a magia negra dos Warlocks. Aí as bruxas aprendem sobre a escassez da magia e futuro apocalipse e tudo vira um enorme pânico. E por aí vai. Depois que o enredo engrena, ele fica a 500 por hora até terminar. E isso... é estranho pra mim dizer isso, porque eu amo esse tipo de combo de drama, sabe? Mas isso não é necessariamente uma coisa muito boa.
pelo que eu vi na internet, as pessoas pareciam preferir mais o primeiro terço do anime, quando as coisas são menos caóticas, o que é compreensível. E eu digo que é compreensível não necessariamente porque os 2 últimos terços são sombrios demais ou complexos demais, mas sim porque eles são desgastantes. Porque MST Arusu é um anime veloz e furioso. E foi por isso que eu guardei esta revelação até agora. Sabe os 40 episódios que eu listei no começo? Bom, eles têm 10 minutos de duração cada. Logo, se contássemos o anime por duração normal de episódios de anime, ele teria só 20 episódios. E todas as coisas que eu listei ainda agora acontecem no decorrer de, 13 deles. Dito isso, antes de continuarmos, eu quero deixar uma coisa bem clara. Tem muita gente por aí que diz que animes com menos de 20 minutos por episódio não tem valor, porque é muito pouco tempo para se ligar ao enredo. E eu digo que essas pessoas estão erradas, porque muitos animes já provaram o contrário. Sei lá, Tsurezure Children tem episódios de 15 minutos contando umas 3 histórias cada e funciona muitíssimo bem, é fofíssimo. E fora ele, considerando como mangás são adaptados em anime hoje em dia, desse jeito que é super mega fiel, muitas adaptações são 2 histórias de 10 minutos separadas por um intervalo comercial, tipo March Comes In Like a Lion ou Spy Family. Em suma, não, essa duração mais curta não é o problema. O problema é que os episódios de MST Arusu, apesar de só terem esses 9 e 10 minutos, tem enredo o bastante para 20 ou até 30 minutos. É muita coisa acontecendo dentro de pouquíssimo tempo. E isso não ajuda nada aquela lista de dramas que eu citei a realmente funcionar. Esse é o tipo de anime que não para pra respirar em nenhum momento. Se você se distrair por 5 segundos que seja, você vai perder uma informação importante pro entendimento da trama. E isso é estressante. É desgastante, sabe? É por isso que o primeiro terço é mais querido. Os episódios já são bem acelerados desde o começo, mas eles não dão tantas informações vitais por segundo quanto os episódios que vêm depois. Bom, fora os primeiros 2 episódios, eles são Relâmpago Marquinhos. Enquanto que os outros 2 terços são tão exigentes. E o ritmo acelerado prejudica eles mais do que ajuda. Não dá pra negar isso. Momentos trágicos passam voando, revelações chocantes não têm tempo bastante para serem absorvidas. Aliás, eu quase ri no último episódio, quando as meninas se despedem da Arusu, porque é claro que a Arusu vai embora, porque é a despedida mais rápida do mundo. Ela literalmente, eu contei, só dura 20 segundos. Dito tudo isso, o que realmente chama a atenção em MST Arusu não é realmente o enredo, é a arte. Porque Arusu é um trabalho bem mais focado no visual do que na prosa, e isso desde a concepção mesmo. O criador, o diretor e o roteirista todos eram mais visuais, e admitem em entrevistas que estavam muito mais focados em criar um mundo lindo e vivo, além de cheio de detalhes. Digo, vocês estão vendo os clipes que eu venho mostrando? Esse anime é muito bonito. O design das personagens é variado e distinto, o mundo mágico é lindamente desenhado e completo, as fadas são super criativas, pena que não aparecem muito, e a direção é... Ajuda que os diretores desse anime são todos de peso. O estúdio 4 Graus Celsius é mais conhecido por seus filmes e OVAs, e muito desse estilo filme OVA vazou para Arusu. Dentre os diretores temos Chie Uratani, que também foi diretora de animação do filme Tekken Crit, Yasuhiro Aoki, diretor de animação do primeiro filme de Digimon Adventure 02, e Shogo Furuya, diretor de animação de Millennium Actress. Todos arrasam, e como bônus, uma coisa legal é que os estilos de cada animador ficam bem explícitos em cada episódio, com pouca preocupação de manter um padrão de traço, tipo Yu-Gi-Oh! Mas diferente de Yu-Gi-Oh!, aqui é de propósito, para realmente encorajar cada diretor a se expressar a seu próprio modo. O resultado é um anime bem diferente e muito bonito, apesar de também ter um bocado de CG, que vocês sabem muito bem que eu odeio, sempre odiarei, mas até eu tenho que admitir que é um CG muito bom para 2004, e tem cenas em que ele mescla extremamente bem com a animação 2D.
mas eu vou parar de elogiar CG antes que eu acabe vomitando. Infelizmente, em contraste com o visual, a trilha sonora é bem mortinha, o que não ajuda muito o problema do ritmo acelerado. Mas só pra deixar claro, eu não acho que o enredo seja de se jogar fora também, como já vi alguns críticos opinarem. Ele tem um trio de protagonistas legais e explora uns temas legais. Além daquele sobre positividade, que eu falei, ele também tem uma mensagem bem clara sobre os males de se prender demais à tradição. E francamente, essa é uma mensagem muito boa, e segue bem relevante até hoje, no Japão e no mundo. Se pá, ficou até mais relevante. Somando isso ao mundo bem construído, o resultado é uma narrativa bem sólida, ainda que estupidamente acelerada. 2 anos após o fim do anime, em 2007, foi lançada, adivinha só, uma série de OVAs do anime, intitulados Mahou Shoujo Tai Arusu The Adventure. 6 novas histórias se passando no universo dessas bruxinhas da pesada. Pelo que eu entendi, eles já estavam prontos bem antes de 2007, e o plano era exibir eles na TV mesmo, mas coisas não deram certo e eles ficaram na geladeira até 2007, quando foram todos vomitados ao mesmo tempo nas melhores lojas e locadoras do Japão. Enfim, The Adventure não é uma continuação do anime de TV, mas sim 6 histórias isoladas que se passam durante ele, sem grande ligação com as 40 tramas principais. Basicamente, são filler. Mas não quero dizer com isso que eles não tenham valor, porque, bom, eles continuam com a estética fantástica do anime, e agora com ainda mais momentos de animação fluida devido ao formato. E o melhor, eles têm ritmo de gente! Porque as 6 histórias têm 20 minutos cada, têm duração normal de um anime. E, como geralmente são focadas em uma trama só, são bem mais lentas que os episódios do anime. O que significa que elas têm velocidade normal, que cérebros humanos conseguem acompanhar. E essas tramas são ok. Algumas mais fortes que outras, com a mais forte com certeza sendo a segunda, que é uma história sobre como a Sheila, no passado, ficou traumatizada após formar um forte laço com uma fada que acabou se quebrando, mas nenhuma delas expande o universo de um jeito super essencial, e não vou negar que pelo menos metade delas são bem bestas. Dito isso, eu consigo imaginar que, se essas histórias fossem editadas para serem exibidas no meio da trama principal, isso ajudaria muito o anime, deixando a história respirar com um episódio bobo de comédia antes da próxima revelação bombástica relâmpago. E, na real, essa é a minha conclusão sobre Arusu. Se esses 40 episódios tivessem 20 minutos cada, teria uma boa chance desse anime ser ótimo. Seria um anime bonito, ambicioso, feito com vontade, com uma boa mensagem, que seria contado como um vídeo de YouTube em velocidade normal, em vez de um vídeo de YouTube reproduzido em 5 vezes a velocidade certa. Ele também tem umas ideias que parecem meio cruas, que podiam ser revisadas se aumentassem. Por exemplo, o anime tenta nos convencer que o lance das meninas não poderem crescer é horrível e traumático, mas como a história inteira se passa dentro de 1 ano, no máximo, é difícil levar isso muito a sério. Mas o anime, do jeitinho que ele é de fato, bom, ele tem uma progressão boa, alguns bons trabalhos de personagem, é bonitão. Francamente, eu recomendo ele. No começo do vídeo eu falei sobre Madoka, e uma coisa que vários dos seguidores de Madoka fazem errado é concluir que o cinismo, o pessimismo e os cinzas de Madoka eram um atrativo por si só, que eram eles que faziam Madoka valer a pena, quando esse não é o caso. E Mahou Shoujo Tai Arusu entende isso também. Na verdade, o que faz tudo funcionar é que uma história sobre amor, esperança e amizade pode ser ainda mais eficaz no mundo em que essas coisas são escassas ou sempre desafiadas. Se bem executado, claro. E, pra comparar com outra coisa, dessa vez de um jeito mais abstrato, sabe como no vídeo de Gransorte eu comentei que Gransorte tinha todos os ingredientes lá, mas eram muito mal aproveitados? Bom, eu diria que MST Arusu tem todos os ingredientes e tem a receita certa e é bem preparado, mas é tirado do forno cedo demais. Ou sei lá, eles fizeram porções pequenas demais. Olha, eu não sou bom com metáforas. Em conclusão,
Pra mim, Arusu parece o tipo de obra que clica muito forte com algumas pessoas, ao mesmo tempo que não clica nada com outras. Então, eu definitivamente recomendo conferir, mesmo se for só pra decidir que não é pra você. É um anime interessante e esforçado demais pra passar despercebido assim. Então, não deixe passar despercebido. Dito isso, pelo que eu vi, nenhum fansub brasileiro pegou até hoje, então... Bom, se vira aí. Nos Estados Unidos, Mahou Shoujo Tai Arusu foi distribuído sob o cafoníssimo título Tweeny Witches, que traduz pra algo tipo bruxinhas pré-adolescentes. Não me entenda mal, é um desenho pra crianças, tudo bem ele ter um título assim, mas é tão cafona. Eu li em algum lugar que foi o próprio estúdio 4 graus Celsius que escolheu o nome, o que tiraria a culpa dos gringuitos nessa, mas carece de fontes. Falando no lance deste ser um anime infantil, que doido que é, né? Enquanto eu tava assistindo, eu tava crente que ele tinha sido exibido no horário da madrugada, a sessão pra animes de otaku, e fiquei meio surpreso dele ter sido exibido em horário de gente, num canal educativo ainda por cima. Tipo, não que ele tenha elementos pesados, tipo tripas ou peitinhos, mas o clima é tão down na maior parte do tempo e ele foca tão pouco em coisas com apelo pra criança, sabe? E... cara, como eu tenho saudades de quando animes infantis podiam ser ousados assim. Aliás, uma coisa interessante sobre os OVAs The Adventure é que, no final de cada um, tem um segmento fofinho em que a Eva explica de que tipo de fada você precisa pra determinada magia e como faz pra conjurar essa magia. Esse é o tipo de coisa que eu esperaria ver no final dos episódios de um anime infantil. Mas só tem nos OVAs. Estranho. MST Arusu adora repetir certas animações. Algumas vezes por escolha artística e outras 100% por questões orçamentárias. Dentre elas, cara... Pra explicar o conceito de magia negra, o anime usa esta mesma animação desta sombra com uma bola CG. Toda santa vez. Eu literalmente perdi a conta depois da 6ª vez que usaram. A partir de um certo ponto fica muito engraçado. Uma coisa bem diferente na produção de MST Arusu é que ele foi feito nos moldes americanos, com prelay. Isto é, primeiro o áudio foi gravado e depois a animação foi feita em cima do áudio. Pra quem não sabe, com anime geralmente não é assim. Eles normalmente sendo feitos sob um sistema bem específico, meio pseudo-dublagem em cima da animação incompleta. Eu não quero entrar em detalhes agora. E eu posso estar sendo escroto ao falar isso, mas acho meio engraçado a produção se orgulhando tanto disso quando todo o resto do mundo já fazia isso há décadas. E pra fechar, eu posso estar louco, mas sou só eu que vejo um tantinho assim de Arusu em Little Witch Academia? Eu sei, histórias sobre bruxinhas atrapalhadas existem aos montes, mas parece um pouco. Vai, digam que parece, por favor. Dá um like e se inscreve.